Você já parou para pensar que, neste exato momento, enquanto lê estas palavras, existe alguém invisível ao seu lado que te conhece melhor do que você mesmo? Não estamos falando de intuição, nem de metáforas poéticas sobre consciência ou presença divina abstrata. Estamos falando de um ser real, com inteligência superior à humana, enviado por Deus exclusivamente para você desde o primeiro segundo da sua existência. Um companheiro que jamais dormiu enquanto você descansava, que jamais te abandonou nos seus piores momentos, que chorou silenciosamente quando você se afastou do caminho correto e se alegrou cada vez que seu coração se voltou para o bem. Este ser existe, tem uma missão específica contigo e espera ansiosamente que você finalmente reconheça sua presença. O nome dele? Seu anjo da guarda. E hoje, você vai descobrir 3 coisas poderosas que Padre Pio, um dos santos mais extraordinários do século XX, que viveu em comunhão constante com o mundo invisível, ensinou sobre como transformar seu relacionamento com esse guardião celestial. Padre Pio de Pietrelcina não era um místico distante que vivia apenas em êxtases e visões incompreensíveis. Ele era um homem concreto, prático, que carregava as feridas de Cristo no próprio corpo através dos estigmas que sangraram por 50 anos. Mas entre todos os fenômenos sobrenaturais que marcaram sua vida, bilocação, perfume místico, leitura de corações, curas inexplicáveis, havia um aspecto que poucos conhecem profundamente: sua amizade íntima e operante com seu anjo da guarda. Padre Pio não apenas acreditava na existência dos anjos. Ele conversava com o seu diariamente, ouvia seus conselhos, pedia sua ajuda nos momentos de combate espiritual e, algo absolutamente extraordinário, enviava seu anjo como mensageiro a outras pessoas para levar orações, consolar almas aflitas ou até mesmo acordar fiéis que precisavam ir à confissão. Dezenas de testemunhos documentados relatam pessoas que foram acordadas misteriosamente no meio da noite e sentiram um impulso irresistível de ir ao convento, apenas para descobrir que Padre Pio as esperava dizendo: "Enviei meu anjo para te chamar." Isso não é lenda. Isso é realidade documentada por investigações canônicas rigorosas que precederam sua beatificação e canonização. Mas aqui está o ponto que vai mudar tudo para você hoje. Padre Pio repetia constantemente que o que ele experimentava com seu anjo não era privilégio exclusivo de místicos ou santos. Ele insistia que cada pessoa, você, seus familiares, seus amigos, cada ser humano que já existiu, tem seu próprio anjo da guarda, esperando estabelecer essa mesma comunhão. O problema, segundo o santo de Pietrelcina, é que a maioria das pessoas vive ignorando completamente essa presença. É como ter um amigo fiel ao seu lado, que te ama incondicionalmente, que conhece todos os teus problemas e tem respostas para eles. Mas você nunca se dá ao trabalho de olhar para ele ou dirigir-lhe uma palavra. Padre Pio dizia com tristeza que muitos cristãos demonstram mais atenção e carinho com seus animais de estimação do que com seus anjos da guarda. Hoje é dia 18 de outubro, data consagrada pela Igreja para recordar especialmente a presença dos anjos da guarda em nossa vida. E não é coincidência você estar lendo isto agora. Seu anjo, que te trouxe até aqui de alguma forma misteriosa, quer que você finalmente saiba estas 3 coisas que transformarão completamente sua vida espiritual. Antes de revelar esses 3 ensinamentos poderosos que Padre Pio deixou sobre os anjos da guarda, você precisa entender algo fundamental que muda completamente a perspectiva. Seu anjo não é apenas um protetor passivo que te livra de acidentes ou perigos físicos. Essa é apenas uma fração mínima de sua missão. Seu anjo é, na verdade, um verdadeiro diretor espiritual, um guia silencioso que te inspira ao bem a cada momento, um defensor que luta invisivelmente contra as tentações que o demônio lança sobre você, um mensageiro que leva suas orações diretamente ao trono de Deus e traz de volta as respostas divinas e, talvez o mais impressionante, uma testemunha de toda a sua vida que dará testemunho de você no juízo final. A Escritura Sagrada é clara. Os anjos deles nos céus contemplam continuamente a face de meu Pai. Mateus 18:10. Isso significa que, neste exato instante, seu anjo está simultaneamente ao seu lado e diante da face de Deus. Ele vê você e vê Deus ao mesmo tempo. Ele é a ponte viva entre você e o céu,
Compreender isso muda absolutamente tudo. Você nunca mais estará sozinho, nunca mais se sentirá abandonado, nunca mais acreditará que ninguém te compreende. Seu anjo te compreende melhor que você mesmo, porque ele vê sua alma com a clareza com que Deus a vê. O primeiro ensinamento que Padre Pio deixou sobre o relacionamento com o anjo da guarda é simples, mas revolucionário. Reconheça sua presença. Reconhecer não significa apenas acreditar intelectualmente que os anjos existem. Até os demônios acreditam nisso e tremem, como diz a Escritura. Reconhecer significa tornar consciente, presente, viva em sua mente e coração a realidade de que você não está sozinho neste momento. Significa parar agora mesmo, interromper a leitura por um segundo e falar mentalmente: Anjo meu, eu sei que você está aqui comigo. Padre Pio fazia isso constantemente. Em cartas a seus filhos espirituais, ele escrevia: Envie-me seu anjo da guarda, que ele virá em seu nome e me contará suas necessidades. E realmente funcionava. Pessoas testemunhavam que, após pedirem ao próprio anjo que visitasse Padre Pio, o santo as recebia dias depois, dizendo exatamente o que elas precisavam ouvir, sem que tivessem contado nada a ele. Como isso é possível? Porque Padre Pio tinha tornado tão concreta, tão real a presença de seu anjo e dos anjos dos outros, que ele vivia permanentemente nessa comunhão invisível, mas operante com o mundo angélico. Mas você pode estar se perguntando: como reconhecer algo que não posso ver, tocar ou ouvir? Aqui está a resposta que Padre Pio dava. Comece dando a ele um nome de amor. Não um nome inventado como se fosse um personagem de fantasia, mas um título afetivo que expresse sua devoção e confiança. Meu custódio, meu amigo da luz, meu irmão celestial, meu protetor, mensageiro divino. Quando você nomeia algo com carinho, sua mente e coração começam a relacionar-se com aquilo de forma pessoal. É exatamente isso que acontece quando os pais escolhem com amor o nome de um filho. Aquele nome cria um vínculo, torna a relação única. O mesmo acontece com seu anjo. Padre Pio contava que, desde criança, chamava seu anjo de amigo da luz e conversava com ele como se conversasse com seu melhor amigo. Ele dizia: Meu anjo me acompanha em todos os lugares. Quando vou celebrar a missa, ele está ao lado do altar. Quando ouço confissões, ele me ilumina sobre o estado das almas. Quando sofro, ele me consola. Sem ele, não suportaria o peso da minha missão. Estas não eram palavras poéticas ou simbólicas. Padre Pio realmente via, ouvia e sentia a presença de seu anjo de forma concreta. Reconhecer a presença do seu anjo também significa incluí-lo em sua rotina diária. Quando você acorda pela manhã, antes mesmo de pegar o celular ou pensar nas preocupações do dia, dirija-lhe uma palavra. Bom dia, anjo meu. Obrigado por ter me guardado durante a noite. Guia-me hoje em tudo que eu fizer. Quando sai de casa para trabalhar ou estudar, mentalize que ele vai ao seu lado. Vem comigo, meu guardião. Protege-me no caminho e inspira-me nas decisões que precisarei tomar. Quando enfrenta uma tentação, uma dificuldade, um momento de raiva ou tristeza, chame-o imediatamente. Anjo meu, socorre-me agora. Afasta de mim este mal. Fortalece-me. Padre Pio fazia isso constantemente e ensinava seus filhos espirituais a fazerem o mesmo. Ele dizia que o anjo está permanentemente pronto para ajudar, mas respeita nossa liberdade e espera ser chamado. É como ter em casa o melhor médico do mundo que só intervém quando você pede ajuda. Seria insensatez não chamá-lo, não é mesmo? No entanto, é exatamente isso que a maioria das pessoas faz com seus anjos. Os ignora completamente. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 336, ensina oficialmente: desde o nascimento até a morte, a vida humana é cercada pela proteção e intercessão dos anjos. Cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida eterna. Estas palavras não são opcionais ou simbólicas. São doutrina católica definida. Você tem um anjo. Ele está com você agora. Ele sempre esteve e sempre estará até o momento em que levar sua alma à presença de Deus.
São Tomás de Aquino, o maior teólogo da história da Igreja, dedicou extensas reflexões na Suma Teológica e no 513 para provar filosoficamente e teologicamente a existência e necessidade dos anjos da guarda. Ele demonstra que Deus, em sua providência amorosa, não deixaria suas criaturas racionais, nós, sem um guia espiritual invisível que compense nossa fragilidade e ignorância. Portanto, reconhecer seu anjo não é superstição nem devoção secundária. É responder adequadamente a um dom que Deus te deu. Padre Pio resumia isso numa frase contundente: quem ignora seu anjo, ignora um dos maiores tesouros que Deus colocou em sua vida. O segundo ensinamento que Padre Pio deixou sobre o relacionamento com o anjo da guarda é igualmente transformador. Fale com ele diariamente. Não se trata de rezar orações decoradas mecanicamente, embora as orações tradicionais ao anjo da guarda sejam belas e recomendáveis. Trata-se de estabelecer um diálogo real, espontâneo, íntimo. Padre Pio dizia aos seus filhos espirituais: seu anjo te escuta e te compreende melhor do que você compreende a si mesmo. Confie a ele seus problemas, seus medos, suas esperanças. Peça-lhe conselhos. Ele não responderá com voz audível, mas colocará em seu coração inspirações santas, te afastará do mal e te conduzirá ao bem. Isto que Padre Pio ensinava não era teoria. Ele realmente vivia assim. Inúmeras testemunhas documentaram que frequentemente viam o santo parar no meio de uma atividade, olhar para o lado como se conversasse com alguém invisível, sorrir, assentir com a cabeça e depois retomar o que estava fazendo. Quando perguntavam o que tinha acontecido, ele respondia naturalmente: estava conversando com meu anjo. Ele me avisou de algo importante. Para Padre Pio, isso era tão normal quanto conversar com qualquer outra pessoa. Mas como exatamente devemos falar com nosso anjo? Padre Pio recomendava especialmente 3 momentos do dia. Primeiro, pela manhã, ao despertar, confia a ele todo o seu dia. Anjo meu, hoje preciso tomar decisões importantes. Ilumina minha mente. Hoje enfrentarei tentações. Fortalece minha vontade. Hoje encontrarei pessoas. Inspira-me as palavras certas. Segundo, ao longo do dia, sempre que sentir necessidade, fale com ele brevemente, em pensamento. Anjo meu, estou confuso, me guie. Anjo meu, estou com raiva, me acalme. Anjo meu, estou triste, me console. Terceiro, antes de dormir, agradeça-lhe e confie a ele à noite. Anjo santo, te confio meus pensamentos, meus sonhos, meu descanso. Afasta de mim pesadelos e inquietações. Guarda-me enquanto durmo e desperta-me com alegria para um novo dia. Padre Pio garantia que quem faz isso fielmente logo começa a perceber mudanças profundas, mais paz interior, menos ansiedade, decisões mais acertadas, proteção visível contra perigos e tentações. Mas aqui está algo ainda mais extraordinário que Padre Pio ensinava e praticava. Envie seu anjo como mensageiro a outras pessoas. Parece inacreditável, mas funciona de forma misteriosa e real. Quando você tem alguém querido que está longe, que está sofrendo, que está em perigo espiritual ou físico, você pode pedir ao seu anjo: anjo meu, vá até o anjo da guarda de nome da pessoa e leve a ela meu amor, minha oração, meu desejo de que ela se converta, se cure, se salve. Padre Pio fazia isso constantemente. Ele dizia: os anjos são mensageiros rapidíssimos, num instante atravessam o mundo inteiro. Quando você envia seu anjo a alguém, ele leva suas orações, e de alguma forma misteriosa, aquela pessoa sente algo, mesmo sem saber explicar o que. Dezenas de testemunhos confirmam isto. Pessoas que estavam longe de Padre Pio relataram que sentiam de repente uma presença, uma paz inexplicável, um impulso de rezar ou mudar de vida, exatamente no momento em que o santo enviava seu anjo até elas. Se você acredita que esses ensinamentos de Padre Pio sobre os anjos podem transformar sua vida, escreva nos comentários: anjo meu, me guia sempre. E não esqueça de se inscrever no canal para receber mais ensinamentos dos santos que podem mudar tudo para você. Seu anjo trouxe você até aqui neste momento. Não deixe essa oportunidade passar. Reconheça, agradeça e haja. Falar com seu anjo também significa pedir a ele proteção contra os ataques do demônio. Padre Pio conhecia profundamente as estratégias do maligno, pois foi atacado fisicamente por demônios ao longo de toda a sua vida.
há relatos documentados de barulhos violentos em sua cela, objetos quebrados, marcas de agressões físicas. Mas ele também sabia que o anjo da guarda é infinitamente mais poderoso que qualquer demônio. Um único anjo bom tem mais poder que legiões inteiras de demônios, porque o anjo permanece em união com Deus. Padre Pio ensinava: quando você sente uma tentação forte, uma angústia sem motivo aparente, pensamentos ruins que invadem sua mente, não lute sozinho. Chame imediatamente seu anjo. Anjo meu, afasta de mim este mal agora. Você verá como a tentação perde força imediatamente. Isto que ele ensinava tem fundamento bíblico sólido. O Salmo 91, versículo 11 proclama: Ele deu ordem a seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa guarda não é apenas física, é principalmente espiritual. Seu anjo luta invisível, mas realmente contra as forças do mal que tentam destruir sua alma. O terceiro e último ensinamento que Padre Pio deixou sobre o anjo da guarda, e talvez o mais difícil de praticar, é este: coopere com suas inspirações. Seu anjo não te domina nem te força a nada. Ele respeita absolutamente sua liberdade, porque essa foi a vontade de Deus ao criar os seres humanos com livre-arbítrio. Mas ele te inspira constantemente. Essas inspirações não chegam como vozes audíveis, exceto em casos místicos raríssimos, como acontecia com Padre Pio. Chegam como pensamentos bons que surgem em sua mente, impulsos suaves de fazer o bem, freios internos que te impedem de cometer erros, inquietações que te alertam sobre perigos. Padre Pio dizia: seu anjo não grita, ele sussurra. Por isso, se você vive no barulho do mundo, com a mente cheia de distrações, ocupações e preocupações inúteis, nunca conseguirá ouvi-lo. Precisa fazer silêncio interior. Este é um dos ensinamentos mais profundos e práticos do santo de Pietrelcina. Aprenda a fazer silêncio interior. Desligue a televisão, afaste o celular por alguns minutos, sente-se em paz e simplesmente permaneça em silêncio. É nesse silêncio que você começará a perceber a voz suave de seu anjo em forma de pensamentos bons. Mas como distinguir entre um pensamento que vem do anjo e um pensamento que vem de você mesmo ou até do demônio? Padre Pio ensinava critérios claríssimos. As inspirações do anjo sempre conduzem a 3 coisas: a paz interior, ao amor a Deus e ao bem das almas. Se um pensamento te deixa inquieto, ansioso, revoltado ou te afasta de Deus, não vem do anjo, vem do demônio ou de sua própria mente perturbada. Se um pensamento te traz calma, te aproxima da oração, te faz pensar em Jesus, em Maria, nos santos, te inspira a fazer o bem ao próximo, perdoar alguém, pedir perdão, ajudar um necessitado, esse pensamento vem do anjo. Padre Pio dizia também: o anjo nunca te inspira orgulho, vaidade ou presunção. Se você sente impulso de se exibir, de se considerar melhor que os outros, de desprezar alguém, isso não vem do anjo. O anjo sempre te inspira humildade, caridade e confiança em Deus. Seguindo estes critérios simples, você pode discernir perfeitamente o que vem do anjo e o que não vem. Cooperar com as inspirações do anjo significa, concretamente, obedecer àqueles impulsos bons que você sente. Por exemplo, você está com raiva de alguém e sente subitamente o pensamento: perdoe, deixe isso passar. Esse é seu anjo falando. Se você ignora e continua alimentando a raiva, está rejeitando a ajuda dele. Outro exemplo: você está prestes a falar mal de alguém e sente uma voz interior que diz: cale-se, não fale isso. Esse é seu anjo te protegendo de pecar. Se você continua e fala mesmo assim, está entristecendo seu anjo. Mais um exemplo: você sente vontade de rezar, de ir à missa, de ler a Bíblia, mas pensa: agora não, depois. Esse agora não é frequentemente sugestão do demônio para impedir que você obedeça à inspiração do anjo. Padre Pio era categórico: quando o anjo te inspira algo bom, faça imediatamente. Não adie. A graça tem seu tempo. Se você deixa passar, pode ser que ela não volte. Padre Pio viveu em docilidade absoluta às inspirações de seu anjo. Ele contava que, durante as confissões, nas quais passava até 18 horas por dia sentado no confessionário, seu anjo frequentemente lhe revelava os pecados que os penitentes escondiam por vergonha.
Assim, o santo dizia à pessoa exatamente o que ela tinha feito, deixando-a chocada e ao mesmo tempo liberta. Isso não era adivinhação, era cooperação com o anjo, que conhecia a alma daquela pessoa e revelava a Padre Pio o que era necessário. Testemunhos documentam que pessoas vinham de outras cidades, entravam no confessionário sem dizer nada, e Padre Pio começava: "Você veio confessar aquilo que fez há 3 meses em tal lugar, não é? Confesse com sinceridade." Como ele sabia, seu anjo lhe revelava. Mas isso só acontecia porque Padre Pio vivia em estado permanente de cooperação com as inspirações celestiais. Ele tinha treinado sua alma a obedecer imediatamente a tudo que seu anjo lhe inspirava. Chegamos agora a um ponto crucial que vai mudar completamente sua compreensão sobre os anjos da guarda. Eles não são apenas seus protetores pessoais, mas verdadeiros participantes ativos na economia da salvação. O Catecismo da Igreja Católica ensina no parágrafo 329 que os anjos são criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e vontade, que servem a Deus como mensageiros de seu desígnio de salvação. Isso significa que seu anjo não existe para você de forma isolada. Ele está inserido num plano maior, divino, eterno. Padre Pio compreendia isso profundamente e vivia em consonância com essa verdade. Ele sabia que seu anjo não trabalhava sozinho, mas em comunhão com todos os outros anjos, com os santos no céu, com Maria Santíssima e, acima de tudo, em obediência absoluta a Deus. Por isso, quando você se relaciona com seu anjo corretamente, está na verdade entrando em comunhão com todo o céu. Não é algo pequeno ou insignificante, é participar da grande família espiritual que Deus criou para te conduzir à salvação eterna. Padre Pio ensinava que a ignorância sobre os anjos é uma das maiores tragédias espirituais do mundo moderno. Ele dizia: "O demônio conseguiu uma de suas maiores vitórias ao fazer com que as pessoas deixassem de acreditar nos anjos ou os tratassem como meras figuras decorativas de presépio. Enquanto isso, ele, o demônio, trabalha incansavelmente e invisivelmente para destruir almas. Como é injusto que o inimigo seja levado a sério enquanto os aliados são esquecidos." Esta observação de Padre Pio é devastadoramente verdadeira. Vivemos numa época em que filmes e séries sobre demônios, possessões e ocultismo fazem enorme sucesso, mas quase ninguém fala dos anjos com seriedade. É como se as pessoas acreditassem mais no mal invisível do que no bem invisível. Padre Pio alertava que isso é exatamente o que o demônio quer, que você se esqueça de seus maiores aliados na batalha espiritual. Por isso, retomar conscientemente o relacionamento com seu anjo não é apenas piedade, é estratégia espiritual de sobrevivência. Há algo mais que você precisa saber e que raramente se ensina. Seu anjo sofre quando você peca, não com sofrimento físico, pois os anjos não têm corpo, mas com um tipo de tristeza espiritual ao ver que aquela alma que ele ama e guarda escolhe o mal em vez do bem. Santa Faustina Kowalska, a santa polonesa da Divina Misericórdia, escreveu em seu diário, Paris 706, "Vi meu anjo da guarda que não me abandona nem por um instante. Sua presença me envergonha sempre que cometo alguma imperfeição, mas também me consola profundamente nas dificuldades." Padre Pio confirmava isso e ia além. Seu anjo chora quando você peca, não por fraqueza, mas porque ama você e sabe que o pecado destrói sua alma e te afasta de Deus. Pense nisso antes de cometer o mal. Você não está apenas ofendendo a Deus, mas está também entristecendo aquele que nunca te abandonou. Este pensamento pode se tornar um freio poderosíssimo contra o pecado. Quando sentir uma tentação, visualize seu anjo ao seu lado e pergunte-se: eu faria isso na frente dele? Eu entristeceria esse amigo que me ama tanto? Por outro lado, seu anjo se alegra imensamente quando você pratica o bem, reza, frequenta os sacramentos, ajuda o próximo. Os anjos têm emoções? Não no sentido humano, mas têm estados espirituais que podemos chamar de alegria e tristeza. E a maior alegria de um anjo é ver a alma que ele guarda crescer na santidade e se aproximar de Deus. Padre Pio comparava isso à alegria de um pastor que cuida de suas ovelhas. Quando a ovelha está segura, alimentada e saudável, o pastor está em paz. Quando a ovelha se perde ou se fere, o pastor sofre e trabalha incansavelmente para salvá-la. Assim é seu anjo com você.
Imagine então como seria se todos os dias você vivesse conscientemente para alegrar seu anjo. Ao acordar, anjo meu, hoje vou viver de modo a te alegrar. Ao tomar decisões, anjo meu, isto que vou fazer te deixará feliz ou triste. Ao deitar, anjo meu, desculpe se hoje te entristeci com meus pecados, mas amanhã vou me esforçar mais. Viver assim transforma completamente a vida espiritual, porque você sai do egoísmo. O que eu ganho com isso? E entra no amor. Como posso alegrar aquele que me ama? Vamos agora a algo extremamente prático e poderoso que Padre Pio ensinava: a oração ao anjo da guarda antes de dormir. Padre Pio considerava este momento tão importante que fazia questão de recomendá-lo a todos os seus filhos espirituais, sem exceção. Por quê? Porque durante o sono, você está em estado de vulnerabilidade espiritual. Sua consciência está adormecida, sua vontade está inativa, sua capacidade de resistir ao mal está reduzida. É exatamente por isso que muitas tentações se manifestam em sonhos, que pesadelos atormentam pessoas, que o demônio aproveita a noite para semear inquietação, medo e impureza na imaginação. Padre Pio dizia: se você não confia sua noite ao seu anjo, está dormindo desprotegido espiritualmente. É como deixar a porta da casa aberta num bairro perigoso. Seu anjo é o guardião que vigia enquanto você dorme. Por isso, antes de deitar, sempre faça esta oração curta, mas poderosa, que Padre Pio recomendava: Anjo Santo, meu custódio, guarda-me enquanto durmo. Afasta de mim pesadelos, tentações noturnas e toda influência maligna. Protege meu corpo, minha mente, minha imaginação, que eu acorde renovado e em paz. Amém. Mas Padre Pio ia além. Ele ensinava também a pedir ao anjo que nos desperte no momento certo. Inúmeras testemunhas relatam que pediam ao próprio anjo para acordá-las em determinado horário, e acordavam exatamente naquele horário, sem despertador. Parece impossível? Padre Pio garantia que funciona, desde que você peça com fé e por um motivo bom, como acordar para rezar ou ir à missa. Ele mesmo usava essa prática constantemente. Como um frade que precisava acordar às 2 da madrugada para rezar o ofício divino e às 5 para celebrar a missa, Padre Pio nunca usava despertador. Ele simplesmente pedia ao seu anjo que o acordasse e acordava sempre no horário exato. Quando perguntavam como isso era possível, ele respondia com simplicidade desarmante: meu anjo é mais pontual que qualquer relógio humano. Você pode fazer o mesmo. Antes de dormir, diga: anjo meu, preciso acordar amanhã às horário. Por favor, me desperte. E confie. Pode ser que nas primeiras vezes você ainda use o despertador por segurança, mas à medida que sua fé e relacionamento com o anjo crescem, você verá que realmente funciona. Há ainda outro aspecto da proteção noturna que Padre Pio considerava fundamental: a proteção contra ataques espirituais durante o sono. Ele sabia por experiência própria que o demônio ataca especialmente à noite. Ao longo de sua vida, Padre Pio foi agredido fisicamente por demônios incontáveis vezes durante a noite. Os frades que dormiam em celas próximas ouviam gritos, barulhos violentos, objetos sendo quebrados. Pela manhã, encontravam Padre Pio exausto, às vezes com marcas no corpo, mas sempre sereno e confiante. Quando lhe perguntavam como suportava aquilo, ele respondia: não estou sozinho. Meu anjo da guarda luta por mim. Sem ele, eu teria sucumbido há muito tempo. Este testemunho de Padre Pio deveria nos fazer pensar seriamente sobre a realidade